Se você está acompanhando desde do primeiro aqui, né, como eu disse, nós estamos no terceiro. Se você está acompanhando desde o começo, você vai lembrar que na primeira ministração, dia 8, quando a gente lançou o tema, a gente falou sobre a luz vence as trevas. E continua sendo assim até hoje, né? Porque a luz da presença de Deus continua brilhando. Naquela primeira ministração, a gente entendeu que a gente precisa entender as armas do inimigo para que a gente seja vitorioso. Então nós trouxemos aqui alguns pontos como aquilo que as trevas produzem. Então as trevas produzem engano, as trevas produzem medo, as trevas produzem isolamento, as trevas produzem cegueira espiritual. E a gente terminou aqui rompendo, né, um cântico de vitória, João capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz brilha nas trevas e as trevas não derrotaram a luz. Foi muito, muito precioso. Na segunda ministração, na segunda palavra que foi pregada aqui na semana passada, dia 15, domingo dia 15, nós ainda nesse contexto da luz da tua presença, a gente falou sobre a habitação da glória de Deus. E usamos o versículo de Abacuque, capítulo 2, versículo 14, que diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Está um pouquinho de eco aqui em cima, não sei quem está mexendo. Um pouquinho de eco aqui. Quem está mexendo no som? Ah, está aqui o Júnior. Tira um pouquinho do eco aqui em cima, Júnior, para mim, por favor. A terra, diz o texto, perfeito, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. Quem estava aqui na semana passada? Quem estava aqui? Nós falamos da revelação progressiva da glória de Deus através da sua palavra. Começamos com a glória de Deus no jardim, depois do jardim para o tabernáculo para o templo, do templo para o Filho de Deus e do Filho de Deus para todos nós, aqueles que cremos no seu nome. E encerramos falando que há um objetivo para que essa glória habite em nós, e esse objetivo é revelado pela pessoa de Cristo, em João capítulo 17, versículo 22, quando Jesus, numa oração com o Pai, ele diz: eu dei-lhes, falando da gente, eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Então essa unidade gera um testemunho, e esse testemunho é a esperança desse mundo em trevas. Então nós terminamos com Colossenses 1 e 27, que diz: Cristo em vós, esperança de glória. Hoje, ainda no contexto desse tema, talvez você não tenha acompanhado todas as palavras, mas isso tem gravado, depois você pode assistir. Mas hoje, para a gente encerrar essas 3 ministrações falando sobre esse tema tão precioso, a luz da presença de Deus, o tema dessa noite é os filhos da luz. E nessa palavra de hoje nós focaremos, eu vou gastar metade do meu tempo ministrando a palavra sobre isso e depois uma segunda parte falando sobre o jejum, porque hoje nós vamos começar o nosso jejum de 21 dias aqui na igreja. Nessa palavra nós focaremos mais no Novo Testamento. Então eu quero começar com Efésios capítulo 5, versículo 8, que mostra o nosso estado antes de conhecer a Cristo. Diz o texto: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Da onde vem o tema desta palavra? O apóstolo João, que é em quem nós vamos focar mais hoje, no evangelho que João escreveu, mas também na primeira carta que João escreveu, ele trabalha esse tema da gente como filhos da luz amplamente. E também essa fonte da luz que é a pessoa de Cristo. Quando você abre a Bíblia em João capítulo 8, versículo 12, o Senhor está dizendo assim, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, olha que preciosa promessa, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em sua primeira carta, aqui nós estamos no Evangelho escrito por João, na primeira carta de João,
No capítulo 1, versículo 5, ele escreve: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Na primeira pregação aqui nós falamos que a pessoa de Cristo tem toda a plenitude, que Jesus é Deus. Então nós vemos nesses dois textos, num primeiro momento, uma referência a Cristo: eu sou a luz do mundo. E num segundo momento, a referência é Deus é luz. E João, ele trabalha isso de forma progressiva. Aliás, tudo na Bíblia é de forma progressiva, o que por si só já é aí uma lição para a gente. A vida cristã também tem que ser progressiva, a gente não pode parar. Mas de forma progressiva, João vai revelando a pessoa de Cristo como sendo essa luz. Em João capítulo 1, versículo 4, ele é a luz dos homens. Em João capítulo 1, versículo 9, ele é a luz que resplandeceu sobre as trevas. Em João capítulo 8, versículo 12, ele é a luz do mundo. E a palavra luz na Bíblia, no Novo Testamento, ela vem de uma palavrinha grega chamada phos, P-O-H-S, phos. Essa palavra, ela significa no grego brilho, iluminar, revelar, trazer conhecimento. Desta palavra grega, quando você junta esta palavra phos com a palavra choros, fica phos, choro, é da onde vem a palavra fósforo. A palavra fósforo, ela não foi criada do grego como algo que gera fogo, mas algo que gera luz, algo que gera luz. Ok? Por exemplo, aquilo que traz a luz. É daí que vem a raiz da palavra fósforo, aquilo que traz a luz. Quando você pega essa mesma palavra phos e coloca a palavra grega phal, fica fosfal, é da onde vem a palavra fotografia. A palavra fotografia, ela tem a sua raiz na luz porque ela representa aquilo que registra, aquilo que marca, aquilo que brilha para registrar, seria o flash da câmera. Daí vem a palavra fotografia. Então a gente descobre que a palavra luz é aquilo que aponta, dentro do contexto da palavra de Deus, a palavra luz é aquilo que gera luz, que traz a luz, que faz brilhar a luz. A gente vê esse exemplo nítido quando o apóstolo Paulo, até então Saulo, aquele que perseguia a igreja, tem um encontro com Cristo. Em Atos capítulo 9, versículo de número 3, a Bíblia vai dizer que quando ele se aproximava de Damasco, de repente, brilhou, uma luz apareceu ao seu redor, uma luz vinda do céu. Não é uma luz qualquer, não é apenas uma luz produzida por um fósforo, por uma vela, por uma lâmpada, não, mas uma luz, e que Lucas, que escreve Atos, faz questão de registrar, uma luz que tem a sua origem no céu. E quando ele vê aquela luz, ele cai, né, e aí entra aquela conversão de Saulo, naquele momento, Saulo, tão impressionante. E o mais maravilhoso da palavra de Deus, e que eu acho tão maravilhoso, é que Deus nos chama, então, como vocês estão vendo, para sermos filhos da luz. Há um versículo muito interessante, que eu quero que você acompanhe, Tiago 1,17. Ele diz que todo presente, toda boa dádiva, todo dom perfeito, a palavra dom ali é presente perfeito, vem da onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes. Olha que coisa interessante essa frase. Bom, se o texto que nós lemos, eu já provei aqui, né, pela palavra de Deus, que nós somos filhos da luz, esse texto está se referindo aos filhos de Deus, Pai das luzes. Há uma expectativa que os filhos de Deus, que é luz, sejam luzes. Essa é a expectativa. Então olha que interessante isso, porque esse texto não está fazendo uma menção que não nos conecta, isso muito pelo contrário, ele está dizendo que toda dádiva, todo presente perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Agora olha que Pai precioso,
ele não muda como sombras inconstantes, ele não tem variações. Ele nos chama para manifestar o presente que ele nos dá vindo do céu. Nós somos filhos que iluminam o mundo com um caráter que revela a glória de Deus. Olha que responsabilidade preciosa. E assim, João vai nos ensinar alguns passos, algumas coisas muito preciosas que nos desafiam. E eu quero, claro que esse assunto é muito amplo, mas eu quero trazer pelo menos 3 ensinos básicos de João a respeito desse assunto. E o primeiro deles é que nós devemos encontrar a luz. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Encontrar a luz. Olha o que diz João 1,5. Deixa eu ler alguns textos com você. Eu sei que você ama ler a palavra de Deus e eu quero te aqui provocar a ler alguns trechos comigo. João capítulo 1, versículo 1, é onde João vai começar. E olha como ele vai apresentar Jesus. No princípio, Jesus era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece sobre as trevas, mas as trevas não as compreenderam. É interessante como a gente acredita que no mundo espiritual tem um muro, e a pessoa pode ficar em cima desse muro. Jesus, falando do mundo espiritual, ele disse nós temos a opção, existem 2 senhores. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Ou você serve a um, ou você serve a outro. O que significa dizer que no mundo espiritual não existe desempregados. Não existe isso de você falar, eu sirvo a Deus, mas não serve. Ou você serve a Deus, ou você serve o inimigo. Ou você é filho da luz, ou você é filho das trevas. Não existe o meio termo. Esse é o maior engano que o diabo quer que você acredite. Uma vez alguém me disse, com certeza tem esse muro. Eu disse, bom, se tem o muro também é do diabo. Porque para Deus não tem isso. Sabe, é importante a gente entender isso. Então ele está dizendo aqui, nele estava a luz, nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas, mas as trevas não a compreenderam. Observe agora o versículo 6, na continuação. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Está falando de João Batista, aquele que foi o precursor, aquele que preparou o caminho para Jesus. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Observe, para que todos crescem por ele. Ele não era luz, no sentido daquele que é a fonte da luz. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. Aí vai falar de Jesus. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que veio ao mundo. Jesus veio. Essa é a apresentação. E João deixa bem claro que Jesus veio para iluminar, para mostrar, para revelar, para que possamos conhecer a Deus. Jesus é a luz de toda a pureza moral, é Ele que revela ou revela-nos o Pai. Todos nós precisamos da luz que traz entendimento e a compreensão de quem é Jesus. É interessante que Simeão, ele orava pedindo para que ele conhecesse o Messias. E o Espírito Santo revelou a ele que de fato ele conheceria o Messias. E no dia que ele conheceu o Messias, o menino Jesus no templo, ele libera uma palavra, um cântico nesse dia tão especial. Eu quero mostrar para você como foi esse dia, Lucas 2, 25. Então havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. O Espírito estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito. Olha como esse homem se movia pelo Espírito. Ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, Simeão escreve uma canção, e essa canção vira um louvor. Olha a canção, ó soberano, falando com Deus, ele diz, ó soberano, como prometestes
agora podes despedir em paz esse teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. 2 pontos. Luz para revelação. Luz para revelação. Quem é Jesus? Luz para revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. A revelação de Jesus ilumina o nosso coração, traz sentido e razão, nos dá a capacidade de compreender pela fé esse grande mistério. Sabe, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela começou a dizer para mim: eu não acredito nisso, eu não acredito que Deus faz isso ou que Deus faz aquilo, eu acredito que tem muita coisa que é movido pelo próprio coração do ser humano. E aí começou a falar uns absurdos teológicos para mim, e eu fiquei ouvindo ele, e aí no final ele disse assim: mas sei lá também, eu estou meio confuso, talvez porque eu esteja afastado de Deus. E eu disse para ele: olha, a gente é amigo, eu já tenho a liberdade de falar isso para você. Você falou uma porção de bobagens, mas agora no final, cara, isso não veio de ti, isso foi uma revelação do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele falou o quê? Que você não entende porque você está afastado. É exatamente isso. A Bíblia diz que os espirituais entendem as coisas do Espírito, mas os carnais só entendem as coisas da carne. Quando você se afasta de Deus, você entra num lugar de escuridão de entendimento. E é interessante que quando você se afasta e mais se afunda nessa escuridão, ao invés de você querer ir para a luz, você quer que toda a luz seja apagada para ficar igual a você. Então, é melhor que você também venha para esse lugar de ignorância das coisas de Deus, do que eu seja levado para a luz. Lembrando aquilo que vem ministrando essas semanas, porque ao ser atraído para esse lugar, a luz vai revelar quem eu sou, os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. Ela revela quem Deus é, mas revela quem eu sou. Isso vai ter que gerar um arrependimento, então muita gente prefere ficar aqui. Então esta pessoa com quem eu estava falando estava nesse lugar, se afasta e daqui então quer que todos os outros entrem no mesmo lugar, nessa mesma escuridão. E depois, obviamente, não terminou assim a conversa. Eu dei uma palavra para ele, disse: o Senhor quer te atrair para esse lugar de revelação novamente, onde as dúvidas são dissipadas. Sabe, é nesses momentos que Deus nos atrai para Ele. A nossa revelação de quem Deus é precisa ser aprofundada. E o que acontece é que essa revelação ela é progressiva, e é interessante como Deus conhece as nossas limitações. A maioria de nós se aproxima de Deus porque precisa de algo. E é incrível como muitas vezes Deus nos dá isso. Nos dá. A primeira revelação que um filho tem de um pai, de uma mãe, é que ela vai dar aquilo que eu preciso, ele vai dar aquilo que eu preciso. Essa é a primeira revelação que uma criança de colo tem a respeito dos próprios pais. São aqueles que me dão aquilo que eu preciso, a minha necessidade. Você não pode cobrar de um bebê que ele te ame. Você não pode cobrar de um bebê que ele te ame. Não, ele vai responder aquilo que ele recebe de você. Agora, quando essa criança cresce, então, à medida que vai alcançando essa maturidade, então ela pode passar a te amar por aquilo que você é, não por aquilo que você tem. O que acontece com a maioria de nós é que a gente se aproxima de Deus por aquilo que Ele pode nos dar e não progredimos para estar na presença de Deus por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Aquilo que eu venho falando essas semanas. O evangelho da expectativa de que eu vou receber algo. Esse evangelho, queridos, é um evangelho muito superficial. Nós devemos viver o evangelho da perspectiva. Eu amo por aquilo que Ele já fez, não por aquilo que Ele vai fazer. Deus não precisa fazer mais nada para eu amá-lo. Ele já fez. Ele já entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim. Ele já morreu a sua morte para que eu vivesse a sua vida. Quem está entendendo isso, diga amém.
Por isso que muitos param nisso e não amadurecem. Mas quando a gente vai para esse lugar de encontrar a luz, de entender esta revelação de Deus, então, queridos, os questionamentos cessam e a nossa fé cresce. Primeiro ensinamento de João, encontrar a luz. O segundo, andar na luz. Olha o que diz o texto. Que texto precioso esse de 1 João, capítulo de número 1, versículo 6 ao 10. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos verdade. Bom, antes da gente continuar, deixa eu só falar um pouquinho disso daqui. Olha o que João está escrevendo. João está dizendo que se você afirma que tem comunhão com Deus, se você afirma, mas, ao contrário do que você afirma, você anda em trevas, o texto diz, mentimos e não praticamos a verdade. Aí eu te pergunto, mente para quem? Mente para você mesmo. Se você vive uma vida afastada de Deus, mas afirma que está com Deus, antes de mais nada, você está mentindo para você mesmo. Porque aqueles que andam na luz praticam as obras da luz. Como alguém pode afirmar que anda na luz e pratica as obras das trevas? Essa pessoa está mentindo para alguém. A primeira pessoa para quem essa pessoa está mentindo é para si mesma. Agora olha a continuação. Se, porém, se de fato nós andamos na luz, e aqui cabe uma reflexão, se andamos na luz como Ele está na luz, então nós temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Aquela pessoa que acha que ela está acima do bem e do mal. Ele diz, engana-se a si mesmo, e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nesses versículos, eu quero destacar algumas ideias muito preciosas aqui. Primeiro, a comunhão com o Pai implica algumas coisas para você fazer a prova se você está na luz ou não. Obediência a Deus, confissão dos pecados, prontidão em estar diante dele, o tempo que você aplica nisso, a meditação da palavra, ouvir o Espírito Santo e a purificação do pecado que vem logo após o arrependimento pelos pecados. Agora, esse texto não aponta somente para a comunhão com Deus, mas também aponta para a comunhão com os irmãos, que é vivido através de algumas características. A primeira delas, unidade de propósito. Uma das coisas que a gente faz no jejum dos 21 dias é que toda a igreja se une em torno de um propósito. Unidade de propósito. Alegria de servir uns aos outros, reconhecendo as diferenças pessoais de cada um e respeitando as diferenças pessoais, porque nós somos diferentes, vivendo uma vida de transparência, de verdade em amor e, acima de tudo, nos perdoando, reconhecendo que nós não somos infalíveis. Se você acredita que sempre está com a razão, você conhece alguém que acha que sempre está com a razão ou não? Se você acredita piamente que sempre acha que está com a razão, você não passa de uma pessoa absolutamente frustrada, triste, porque reconhecer os nossos próprios erros traz, antes de mais nada, um entendimento de arrependimento e de alívio. A carga é retirada dos ombros. Mas quando você quer carregar nas costas toda a razão do mundo, você não anda, você rasteja. Isso é um peso. Por isso a importância de reconhecermos as nossas limitações. Sabe, existem aqueles que passam muitas vezes uma vida fugindo de Deus. Olha o que diz João 3,19. O julgamento é este, que a luz, falando de Cristo, veio ao mundo,
mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou descobertas as suas obras. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Quem anda na luz, as suas obras estão diante de Deus. É interessante como as pessoas passam uma vida fugindo da luz, que vai revelar a falta de verdade interior. Pessoas que carregam mentiras, personagens, duplicidade, com segredos obscuros, em quartos fechados. Não é assim. Não é para isso que Deus nos chamou. Sabe, pessoas que através dos olhos são contaminadas por tudo aquilo que vem. Olha o que Mateus registra quando Jesus está falando no Sermão do Monte a respeito desse assunto, Mateus 6, 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Olha quanta luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Escute agora essa frase. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, aí você fala assim, peraí, tem um erro. Que luz é essa que, meu irmão, caso a luz que existe em você sejam trevas, ou seja, você acredita que é luz, mas na verdade é trevas? Eu vou te falar uma coisa. Pior do que aquele que reconhece que está em trevas, é aquele que está em trevas, mas acha que está na luz. Então esse cidadão, o texto vai dizer, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Finalmente, a gente aprende com João, primeira coisa, encontrar a luz. Segunda coisa, andar na luz. E a terceira coisa, ser a luz. Olha o que diz o texto. João capítulo 8, versículo 12. Hoje eu estou usando bastante textos para você compreender isso, porque isso pode mudar a sua vida. João 8, 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus então lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Os fariseus estão dizendo, você está falando que você é a luz, mas o teu testemunho a respeito de você mesmo não é válido. Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido. Por quê? Porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde eu vim nem para onde eu vou. Um pouquinho mais adiante, agora no 17, João 8, 17. Jesus diz, na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Jesus vai dizer, precisa de duas testemunhas? Eu sou a primeira e a segunda é o Pai que me enviou. Que tremendo testemunho. Jesus vai declarar que ele é a luz da vida, por alguns motivos. Primeiro, porque ele sabe de onde veio e sabe para onde vai, e porque ele tem o testemunho de duas pessoas, ele mesmo e o Pai. Observe, o nosso testemunho, ele tem que ser validado, não apenas por uma convicção, mas pelo próprio Senhor. Mas uma coisa muito preciosa dos filhos da luz é que eles sabem de onde vieram e sabem para onde estão indo. Você tem essa resposta? Sabe, quando a gente fala da onde a gente veio, a gente para nos nossos pais. E a gente diz, eu vim dali. Mas o texto, o Salmo 139, diz que o meu corpo, o salmista escrevendo, ele diz, o meu corpo foi visto por ti quando estava ainda informe. Isso é uma revelação preciosa. Por quê? Porque antes que a sua mãe soubesse que estava grávida,
Deus já sabia que você estava ali. Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz assim: eu dou a vida e torno a tomá-la, porque este poder o Pai me deu. Então, queridos, eu sei de onde eu vim, eu sei que eu não sou uma obra do acaso, eu sei que os olhos de Deus estavam sobre mim antes que a minha mãe soubesse que estava grávida. Os olhos do Senhor estavam sobre mim, porque há um propósito na minha vida, mas não só na minha, meu irmão, na sua também. Então eu sei de onde eu vim, de um Deus que me deu a vida, para que eu viva um propósito. Agora o mais precioso, eu sei para onde eu vou. E isso aqui faz toda a diferença. Eu sei para onde eu vou, por isso eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. E essa convicção não é apenas minha, mas é uma convicção do Espírito que testemunha no meu espírito. Isso é uma convicção, uma certeza. Isso é ter uma vida com propósito. E é esse lugar que Deus quer que a gente alcance. Então, esse Cristo que diz que é a luz do mundo, que tem esse testemunho, agora ele vai distribuir isso com a gente. Mateus 5,14. Então ele vai dizer, agora ele vai dizer o quê? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Claro que não. Quando você está viajando de noite, na escuridão da madrugada, e as cidades estão nas montanhas, muito rapidamente, muito facilmente, você vê por causa do brilho daquela cidade. Então Jesus está usando esse exemplo, ele está dizendo, não tem como esconder uma cidade no alto em cima de uma montanha, porque a luz daquela cidade vai brilhar para muito longe. Então ele vai para um segundo exemplo. Ele diz, não se acende uma candeia, uma luminária, para colocá-la debaixo do alqueire, mas põe no velador e alumia todos que se encontram na casa. Porque Jesus está usando agora um exemplo corriqueiro, porque eles acendiam o alqueire, né? Eles acendiam a candeia, e eles penduravam no chamado velador, um gancho que ficava no teto, porque quanto mais alto aquela luz, mais ela abrangia e iluminava a casa. Jesus está dizendo, não faz sentido você acender uma candeia e botar debaixo de uma mesa. Não faz sentido quando falta luz na sua casa, você acender uma vela e ao invés de colocar num lugar alto, colocar embaixo de uma cadeira. Você faz isso ou não? Quando falta luz na sua casa, você acende uma vela e põe num lugar alto, para que aquela luz ilumine o ambiente. Jesus está dizendo, não faz sentido. Então, para Cristo não faz sentido um filho seu estar escondido, não iluminar a revelação de quem ele é, porque nós somos filhos da luz. Então ele vai terminar dizendo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós somos essa luz que brilha diante desses poderes celestiais, sabe, e para a vida daqueles que estão ao redor. Como eu queria que você tomasse posse dessa palavra. Essa luz não é uma luz tímida, não é uma luzinha, essa luz é uma luz cheia de autoridade, que é capaz de afugentar as trevas, que é capaz de destruir as muralhas do diabo, que é capaz de destruir o engano de Satanás, sabe? E por que nós somos uma luz que tem autoridade? Por quê? Porque nós sabemos de onde viemos e nós sabemos para onde estamos indo. Por isso que às vezes eu falo aqui um negócio que não é uma frase de efeito, mas é uma realidade. Se você diz que está indo para o céu e não quer levar ninguém com você, é porque provavelmente você não esteja indo para lá. Como pode alguém dizer que está indo para o céu e não conta isso para ninguém? Como pode alguém saber o destino que tem e não compartilhar isso com ninguém? Como? Então eu sempre digo, se você diz que está indo para o céu, mas não está levando ninguém com você, desculpa, meu irmão, acho que provavelmente você não esteja indo para lá. Observe como nós somos facilmente enganados. Nós somos uma luz que tem autoridade, que vem do testemunho de Jesus em nós e através de nós.
Finalmente, eu quero terminar essa primeira parte aqui, lembrando aquilo que já aprendemos. Então nós aprendemos que devemos encontrar a luz, andar na luz e ser a luz. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Com isso, eu quero encerrar essa parte com esse texto tão precioso de 1 Tessalonicenses 5, 4 ao 6. Ele diz: mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, não fiquem adormecidos diante dessas realidades como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Encontre a luz, ande na luz e seja a luz. O problema é que essa verdade aqui é uma revelação progressiva e tem aqueles que encontraram a luz, mas decidiram deliberadamente não andar na luz. E então novamente voltam para a estaca zero. Existem aqueles que encontraram a luz e se esforçam ao máximo para andar na luz, mas não querem ser a luz, não querem testemunhar, preferem se calar, preferem ser um candeeiro debaixo de uma mesa, uma vela debaixo de um balde, sem sentido algum. Mas o que Deus nos chama aqui, através dos ensinos de João, é encontrar a luz, andar na luz e ser a luz. Vós sois a luz do mundo. E quem está te falando isso não é o pastor, não. Quem está te falando isso é o próprio Cristo.